Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Sabe quando você tá num relacionamento e parece que finalmente as peças se encaixam? Você olha pra pessoa, olha pra rotina que vocês estão montando e pensa: agora eu acertei. A gente entra naquela fase de calmaria, de confiar de olhos fechados e nem percebe quando a dinâmica começa a entortar. O problema é que, às vezes, a pessoa que tá do nosso lado começa a mudar as regras do jogo do nada. E você fica sem entender se o erro tá com você ou se a pessoa tá te levando pra um caminho sem volta. E a história de hoje é sobre como o excesso de autoconhecimento... Pois é, excesso de autoconhecimento, gente. Como que ele pode virar uma arma perigosa. Vamos lá? Quem mandou essa história pra gente hoje foi a Marina. A Marina tem 29 anos e namora a Vitória, de 27. Já faz pouco mais de 2 anos. Elas se conheceram daquele jeito que muita gente se conhece hoje, num aplicativo. O match veio rápido. As duas moravam perto ali da região da Savassi, em BH. E o primeiro encontro foi num barzinho. Típico, né? Sim! A Marina, ela conta que a conexão foi imediata. A Vitória era uma mulher inteligente, trabalhava com marketing, era super articulada e parecia ter uma vida muito bem resolvida. A Marina, que é uma produtora de conteúdo, sempre foi uma pessoa mais tranquila, de ouvir mais e falar menos. E ela se encantou com aquele jeito decidido da Vitória. O namoro engrenou rápido. Com 8 meses, elas já estavam ali, juntinhas. Então elas decidiram que não fazia mais sentido pagar 2 aluguéis e a Vitória se mudou para o apartamento da Marina. No começo, foi aquela lua de mel, né? Dividir as tarefas, decorar a casa, planejar as viagens de final de semana. A Marina falou que sapatão é emocionada mesmo, já mora junto rápido e que tá na regra. Elas tinham uma rotina gostosa de cozinhar juntas, ver série, receber os amigos. Era um relacionamento leve, sem aquelas brigas bobas de ciúme e de desconfiança, sabe? Só que depois de uns 6 meses morando juntas, a Vitória começou a reclamar que estava muito estressada com o trabalho e que ela sentia que precisava cuidar mais da cabeça dela. Ela dizia que tinha uns traumas de infância que estavam começando a incomodá-la e que ela queria ali procurar uma ajuda profissional. A Marina achou a ideia maravilhosa. Ela sempre foi defensora de que todo mundo deveria fazer terapia. Inclusive, ela mesma faz. Então, ela deu um super apoio ali. E a Vitória, ela começou a dizer que ela tinha achado uma terapeuta ótima, que atendia online e que ela ia começar as sessões ali 1 vez por semana. Gente, fazer terapia é bom demais, viu? Você aprende a olhar pra você, aprende a olhar pro mundo de um outro jeito. As coisas ficam mais claras, sabe? Você aprende a dar nome pras coisas, pros seus sentimentos, aprende a lidar com as situações ali, sem empurrar as coisas pra debaixo do tapete. Pois é ótimo e eu acho que todo mundo deveria fazer mesmo. E assim, acho que é importante a gente dizer que se você em algum momento se sentir confuso ou meio perdido, com uma ansiedade muito alta ou uma tristeza em excesso, procura ajuda, sabe? Assim, existem vários lugares com preços acessíveis, vários profissionais que estão dispostos a ajudar de fato, e ninguém dá conta de tudo sozinho, né? Então, ter alguém para poder te escutar pode ser exatamente o começo para poder conseguir colocar as coisas no lugar. Então, voltando aqui para nossa história, o problema é que conforme a Vitória ia evoluindo na terapia, o clima dentro de casa ia ficando estranho. Sabe aquela leveza que elas tinham lá no começo? Pois é, ela começou a sumir. Toda vez que a Marina tentava conversar algo do dia a dia, a Vitória vinha com um papo muito técnico, meio engessado. Parecia que ela não estava mais falando com a namorada, mas sim dando uma aula de psicologia. A Marina falou que a primeira vez que ela se sentiu um lixo foi uma situação boba. Elas estavam num aniversário e a Vitória fez uma piada bem sem graça ali sobre o fato da Marina ser meio desorganizada com as roupas dela. E, enfim, todo mundo começou a rir. Mas a Marina, ela ficou bem sem graça. E quando elas chegaram em casa, a Marina foi logo falar: Poxa, Vitória, não faz mais esse tipo de brincadeira na frente dos outros. Eu fico constrangida. Gente, ao invés de desculpa, amor, a Vitória olhou pra ela com uma cara de pena e aí ela disse assim:
Marina, eu sinto muito que você esteja se sentindo assim, mas você tá tentando me responsabilizar pelas suas emoções. Isso é uma resposta traumática sua, e você precisa entender que o que eu digo não tem o poder de te ferir se você tiver o seu eu bem estruturado. Você tá projetando em mim uma insegurança que é só sua. Gente, a Marina disse que ela ficou muda. E ela se sentiu uma criança levando bronca de um professor. E essa virou a regra da casa. Se a Marina pedia pra Vitória ajudar mais na louça, a Vitória dizia que a Marina estava sendo controladora demais e invadindo o espaço seguro dela. Se a Marina pedia pra ela avisar se fosse chegar um pouco mais tarde, a Vitória já dizia que aquilo estava engatilhando o sistema nervoso e que ela se sentia sufocada pelo comportamento tóxico da Marina. Ah, gente, francamente, né? Se uma pessoa faz terapia, yoga, mindfulness, o que for pra poder ter autoconhecimento, isso não significa que ela é melhor do que ninguém não, tá? E assim, a gente precisa tomar um cuidado ao usar essa linguagem terapêutica como uma arma ali contra os outros. Senão essa conversa, ela deixa de ser ali uma escuta e ela vira algo na defensiva, né? Disfarçado ali de maturidade emocional, sabe? E terapia não é um vocabulário para vencer discussão. A terapia é uma ferramenta para gerar responsabilidade e empatia. Usar esses termos para poder silenciar o outro é só uma forma sutil de você ser filha da... Olha, a coisa foi escalando de um jeito que a Marina começou a duvidar da própria sanidade. Ela começou a ler sobre o assunto e tentar entender o que a Vitória falava. Até levar para a própria terapia dela, ela já começou a levar. E assim, parecia que a Vitória estava sempre um passo à frente dela. E cheia dessas frases de efeito, sabe? Então uma vez, elas tiveram uma discussão até mais forte. E a Vitória ela começou a discutir gritando. Quando a Marina pediu para ela baixar o tom, a Vitória disse que a Marina estava praticando gaslight ao tentar fazer o policiamento no tom de voz. E que o perfil da Marina era claramente de apego evitativo. Por isso ela fugia dos confrontos. Ai, gente, fala sério, né? E assim, só explicando para quem não sabe, o termo gaslight, ele é utilizado para nomear uma forma de manipulação psicológica, onde o abusador, ele distorce a realidade para fazer com que a vítima duvide de si mesma e duvide da própria memória, sabe? Então, assim, da percepção, da sanidade, pode até causar uma confusão na pessoa. Perda de autoconfiança, dependência emocional. Então, era isso que aparentemente a Vitória estava fazendo com a Marina, porém, a própria Vitória acusou a Marina de estar praticando gaslight com ela. Basicamente é isso. A Marina passou a viver pisando em ovos. Ela tinha medo de falar que estava triste, medo de pedir um carinho, medo de reclamar de qualquer coisa, porque tudo virava um diagnóstico. Ela se sentia num tribunal onde a Vitória era a juíza, a advogada e a psicóloga. E a Marina, coitada, era sempre a acusada. E assim, gente, pra mim não dá pra viver num relacionamento assim não, né? Ó, Marina, assim, sinceramente, eu nem sei o que você ainda tá esperando pra terminar com essa menina, tá? Ela só te diminui, ela não contribui, assim, ela sempre tem que estar por cima, ela transforma tudo em disputa, como um auto-ego, autoconhecimento. Olha, pra ser bem honesta, isso não é parceria, não. E, gente, o auge aconteceu na semana passada, tá? A Vitória, ela pediu pra Marina pagar um boleto pra ela porque o aplicativo do banco dela tava travado e a conta ia vencer naquele dia. Era uma conta de uns R$200. Aí a Marina pagou na hora. Mas depois, ela mandou uma mensagem pedindo pra ela fazer o Pix do valor. Normal, né? Era só uma ajuda. Mas, gente, a Vitória, ela simplesmente explodiu quando chegou em casa. Disse que falar de dinheiro daquela forma era violento e inseguro para ela. E que a terapeuta dela tinha dito que em momentos de estresse, a parceria tem que reparar o vínculo primeiro e usar a lógica depois. Oi? Gente, essa frase foi certeira. Reparar o vínculo primeiro e a lógica depois. Sabe quando ficou ecoando assim? Pois é. Era tão específica que ficou martelando na cabeça da Marina. Naquela noite, a Vitória acabou cochilando no sofá enquanto ela via TikTok no celular. E a Marina foi chamar ela para ir para a cama. Mas aí o vídeo que ela tava na hora chamou a atenção dela.
Ela falou que nunca foi de fuçar coisas da Vitória, mas a curiosidade falou mais alto. Ela percebeu que o cara do vídeo falava coisas que eram muito parecidas como as coisas que a Vitória ficava falando pra ela. Aí a Marina pegou o celular da mão da Vitória e abriu o perfil do vídeo. O nome do cara era Dr. Marcos, especialista em reprogramação emocional. Gente, esse nome é inventado, viu? Se existir essa pessoa de verdade, é muita coincidência. E aí a Marina, ela achou o nome estranho e foi dar um Google. Gente, esse tal Dr. Marcos não era psicólogo coisa nenhuma, tá? Não tinha nem CRP, não tinha nada. Era um life coach de TikTok, que vendia esses cursos de como dominar conversas e se blindar de pessoas fracas. Coisas desse tipo, sabe? A Marina falou que começou a tremer, decorou a roupa do cara, deixou o celular ali no sofá mesmo e foi pegar o dela pra ver os vídeos dele. Depois, ela entrou no perfil da Vitória e viu que as curtidas e salvamentos dela eram só vídeos desse cara. A Vitória passava horas assistindo vídeos dele. Ela começou a desconfiar que a Vitória nunca tinha feito terapia de verdade. Ela nunca tinha visto a Vitória fazendo uma sessão. Mas até aí, tudo normal, porque as sessões são confidenciais mesmo. Mas dos vídeos que ela foi vendo desse tal coach, parecia que a Vitória simplesmente pegava os roteiros dele e usavam contra ela pra ter sempre razão. Filha da mãe! Gente, se tem uma coisa que dá um ódio, é esse povo que assiste meia dúzia de vídeos de coaching de TikTok, falando que é psicólogo e de repente acha que virou ali referência da saúde mental. Tem uma raiva desse povo, que assim, eles saem dando diagnóstico ali pros outros, saem colocando num pedestal e usam desses artifícios pra manipular os outros. Gente, esse tipo de gente pra mim não dá não, tá? Eu quero mais é distância. A Marina ficou em choque. Ela percebeu que aqueles insights que a Vitória trazia toda semana eram, na verdade, táticas de manipulação para calar a boca dela. A Vitória criou um personagem de mulher evoluída. Assim, só para poder tratar a Marina como alguém inferior e doente. E o pior é que a Marina passou meses se sentindo culpada, coitada. Achando que ela era a pessoa difícil do relacionamento, quando na verdade ela estava sendo vítima de um jogo psicológico ali super montado. Isso tudo são suposições da Marina, tá, gente? Porque ela não teve coragem de confrontar a Vitória, pelo menos não ainda. E a Marina, ela tá num mato sem cachorro, gente. Porque ela ainda mora com a Vitória, mas ela não consegue mais olhar pra ela sem sentir meio que uma repulsa. Ela sabe que se ela confrontar e falar que descobriu a mentira, a Vitória, ela vai usar o manual de novo. Vai dizer que a Marina violou a privacidade dela. E que isso é um comportamento de abusador. E que a Marina tá tentando descredibilizar a jornada de cura dela. E que isso é aquilo outro, sabe? A Marina tá se sentindo suja por ter olhado o celular da namorada, sabe? Mas ela tá se sentindo devastada por saber que a pessoa que ela ama foi capaz de montar um cenário desses só pra nunca ter que pedir desculpas pra nada. E a confiança dela, então, quebrou, gente. Olha, eu não sou a favor de vasculhar celular de parceiro, eu acho sim isso muito invasivo. Mas Marina, assim, de verdade, na situação que você tá hoje, minha filha, ó, por mim, isso foi o de menos, de verdade. E o ponto principal aqui nem é esse, é outro, né? Você precisa encerrar esse relacionamento e cair fora. Nem precisa entrar em detalhes, não, porque se você for comentar que viu o vídeo no celular dela, você vai acabar criando um caminho sem volta ali pra você. Então, você sequer consegue falar como se sente, sabe? Isso pra mim já é o suficiente pra terminar. A Marina, ela tá sem saber se ela tenta uma conversa adulta, expondo o que ela descobriu, ou se ela simplesmente aproveita o contrato do aluguel que tá no nome dela e só pede pra Vitória sair, terminando o relacionamento, sem dar muitas explicações. Ela tem medo de ser manipulada de novo na conversa, sabe? Porque a Vitória, ela é muito boa nisso. Ó, essa história aqui, eu dou nota 5. Eu acho que a Marina tá aguentando tempo demais essa namorada evoluída dela e o relacionamento mudou da água pro vinagre, né? Porque assim, pra virar vinho tá longe disso.
ficou tão desgastante esse relacionamento, Marina, que assim, você já não tem voz mais, minha querida, sabe? E assim, quando você perde isso no relacionamento, quando você não consegue conviver mais com o outro e o outro vive te julgando, te colocando ali pra baixo, te diminuindo, acaba o amor, né? E não só o amor, gente. Assim, a admiração, a confiança, tudo acaba indo embora. Então, ó, Marina, termina esse relacionamento e segue sua vida. E aí, o que vocês acharam? A Vitória é uma manipuladora profissional ou ela mesma se convenceu de que o coaching é um terapeuta de verdade? Dá pra conviver com alguém que usa a saúde mental pra te diminuir? E você, o que você faria no lugar da Marina? Por hoje é isso, e se você tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre0e9podcast@gmail.com. Vou repetir, hein? Entre número 0 e número 9 podcast@gmail.com. Beijo e até a próxima! Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção D1 Estúdio.